Bora lá, galera. Bora falar sobre PROC-X e PROC-V. PROC-V é o mais famosinho, é o queridinho do Excel. Mas agora ele tem um competidor à altura, que o nome é PROC-X. E vamos ver qual que é a diferença de um para o outro e qual você vai utilizar mais no dia a dia. Beleza? Então vamos aqui para mais um papo de Excel financeiro com essa dica de ouro que a gente vai te mostrar aqui. E o intuito dessas dicas é o que? É você otimizar o seu tempo, é você não perder tempo com uma fórmula que pode te dar um resultado, mas que outra pode te dar o mesmo resultado muito mais rápido. Uma ferramenta que você pode utilizar no lugar de uma fórmula, um clique, um atalho que você pode utilizar no lugar de uma ferramenta, no lugar de um cálculo complexo. Beleza? Então, o intuito do nosso bate-papo aqui é exatamente esse. É te mostrar que o Excel ele tem que trabalhar para você, não você trabalhar para o Excel. Né? Você não pode fazer uma soma uma a uma aqui na célula, quando você pode utilizar um atalho que com 2 segundos você resolve o problema. O Excel ele serve para otimizar o teu tempo e te dar visibilidade no teu trabalho, nas tuas tarefas, nos teus processos. Beleza? Então vamos lá. E se você não segue ainda nosso canal, já clica aqui, começa a seguir, ativa o sininho que sempre nós vamos dar essas dicas de ouro para você não perder tempo, para você não perder tempo. Eu vou falar de novo, para você não perder tempo quando se tratar de Excel na área financeira. Beleza? Então, o que seria o PROC-V e o PROC-X? O PROC-V é o queridinho, ele é o famoso procura na vertical, né? E o que ele faz? O PROC-V, ele basicamente, eu vou colocar mais pro lado aqui, ó. O PROC-V, ele vai andar em L. Tipo aquele, eu acho que é o cavalo ali no xadrez, que ele só vai andando em L. Se eu não me engano é o cavalo. Ele só anda em L, ó. Você vem aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. Beleza? Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Simplesmente isso aqui, ó. E aqui eu tenho a cor azul. Beleza? Aqui eu vou ter outras cores. Vamos colocar aqui, ó, amarelo. Vamos colocar aqui preto. Isso aqui é só para forma de entendimento, tá, pessoal? Preto, vou colocar aqui verde. Qual mais? Vermelho. Vou colocar aqui o que mais? Roxo. E vou colocar aqui branco. Beleza? Então nós temos essas cores aqui. Qual que é o papel do PROC-V? O PROC-V, o que você colocar aqui nesse quadradinho, que eu vou pintar aqui, desse amarelo clarinho, ele tem que me trazer aqui, nesse meu quadrado, a resposta. Beleza? Então, se eu colocar aqui o número 7, ele tem que me trazer o que aqui? Ele vai descer aqui, ó. Procura na vertical, PROC-V, procura na vertical e me traz o que eu colocar na condição de quantas colunas eu preencher. Eu vou já explicar melhor isso para entender, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, eu estou na coluna 1, eu quero que me traga tudo que tiver aqui na coluna 2, beleza? Então o que o PROC-V vai fazer? Ele vem aqui, ele vai dizer assim, opa, esse 7 aqui é esse número aqui? Não, não é. Beleza, então desce. É esse número aqui? Não, não é. Esse 7 aqui é esse número aqui? Também não. Então desce, vai descendo. E ele vai descendo aqui, ó. Esse 7 aqui é esse aqui? Não, então desce. Ele vai descendo. E quando ele encontrar, opa, aqui tá igual. 7 e 7. Beleza, então retorna esse número aqui para mim. Beleza? Então vamos lá. Passo a passo aqui do PROC-V. Vou colocar aqui, ó. Igual PROC-V. Igual PROC-V. Repara que sempre vai ter esse assistentezinho aqui, ó, te dizendo o que você precisa fazer, ó. Tá vendo, ó? PROC-V. Depois que você colocar o ponto e vírgula, ele vai te pedir o valor procurado, que no caso aqui é o 7. Ele vai pedir aqui qual que é a matriz da tabela que você está procurando, né? A matriz da tabela, que vai ser essa tabela toda aqui, né? E o índice de coluna. O que é esse índice de coluna aqui, ó?
Esse índice de coluna é quantas colunas você vai percorrer para encontrar o que eu quero, beleza? Então eu tenho uma coluna aqui, né? E tenho uma coluna aqui. São duas colunas, beleza? Então ele vai procurar aqui e vai trazer para mim o que ele encontrar aqui nessa coluna. Ficou um monte de desenho aqui, mas deu para entender, né? Então vamos lá. Primeiro é o valor procurado, segundo é a matriz e o terceiro é o índice de colunas. Fechou? Então, PROC-V, valor procurado vai ser o 7 aqui, ó, ponto e vírgula. Você vai procurar o 7 aqui, ó, nessa minha tabela. Repara que eu selecionei duas colunas, uma, duas, beleza? Ponto e vírgula. Quando ele encontrar a informação nessa coluna aqui, ó, quantas colunas ele tem que andar para ele me trazer o que eu preciso, contando com a primeira coluna, beleza? Então, uma, duas, beleza? Selecionei duas colunas, então ele vai procurar aqui na coluna J e me trazer o que ele encontrar na coluna K, por quê? Porque eu vou colocar o 2 aqui, ó. Então, é 1, 2. Beleza, Jean? E se eu tivesse selecionado aqui até a coluna L? Selecionei 3 colunas, tá vendo? Ele vai respeitar o número que você colocar aqui, ó. Ponto e vírgula 2. Apesar de você ter selecionado 3 colunas, ele vai trazer o que está aqui na coluna 2, porque você colocou o número 2 aqui. Então, o que vai mandar no retorno que você espera é o número que você colocar aqui. Beleza? Então, ponto e vírgula 2 e ponto e vírgula 0, eu sempre coloco o 0 aqui no final. Eu nunca usei o 1. Nunca. E olha que eu já uso Excel há muito tempo. Então, ponto e vírgula 0 e acabou. Fecha o parênteses e dá um Enter. Ele vai trazer aqui o azul. Tá vendo? Ele trouxe o azul. Então, o que ele fez? Ele veio aqui descendo, ó, até ele encontrar a letra, o número 7. Quando ele encontrou o número 7, ele trouxe o que está na segunda coluna, porque foi o que eu especifiquei aqui, ó, para ele trazer o que está na segunda coluna. Beleza? E para ele trazer o que está na terceira coluna, eu vou copiar aqui, ó, azul escuro, por exemplo. Cadê? Azul escuro. Ó. Se eu vim aqui e trocar esse 2 aqui para 3, ó, ele traz o azul escuro. Por quê? Porque foi na terceira coluna. 1, 2, 3. Mas repara que ele está selecionado as 3 colunas. Então não importa quantas colunas eu selecione para cá, ó, o que importa, o que vai importar no final das contas vai ser o número que eu colocar aqui que ele vai percorrer. Mas o PROC-V é basicamente isso. Procura na vertical. Vai descendo aqui, ó. Quando ele achar, ele vai te retornar aqui a informação que você colocou, dependendo da quantidade de colunas que você pedir para ele percorrer. Fechou? Beleza, Jean. Esse é o PROC-V, né? Vamos fazer aqui um exemplo de PROC-V. Na verdade, já fizemos exemplo de PROC-V. Vamos colocar aqui na prática. Deixa eu apagar aqui. Ó. Aqui nessa minha coluna aqui, ó, nessa minha aba, eu tenho essas informações. Beleza? Então eu preciso preencher aqui, ó, quais são as classes. Eu vou até duplicar essa coluna aqui, essa planilha, ó. Segura o Ctrl e arrasta, e com o botão esquerdo do mouse você arrasta para o lado aqui, ó. Você duplicou a base, tá vendo? Fez duas bases iguais, beleza? Nessa primeira aqui, ó, eu vou fazer o PROC-V. Eu vou colocar igual PROC-V, que foi o que a gente aprendeu. Toda vez que você encontrar essa conta aqui, ó, essa conta, ponto e vírgula, aqui nessa minha relação, ó, você traz para mim o que? Eu quero que você traga o nome dessa conta, beleza? O nome da minha conta contábil ali, ponto e vírgula, 2, por quê? Porque eu quero a conta, a descrição, né? Ó, 1, 2, então ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Eu vou dar um Enter, tá aqui. Ele já trouxe aqui o nome dos móveis. O que que ele fez? Ele procurou essa conta aqui, que o final é 3040. Ele procurou essa conta que o final é 3040 e veio aqui, ó. Você
Por coincidência, ele é a primeira. Então, ele vê aqui, opa, achou esse aqui que leva para lá. Quando ele encontrar a 3050, ele vai trazer aqui servidor. Quando ele encontrar a 3060, ele vai trazer a comunicação. E assim vai. Toda vez que ele for descendo, procurando na vertical, o PROC-V, ele vai me trazendo as informações que eu pedi para ele trazer de acordo com o número da coluna que eu selecionei. Beleza? Aqui, ó. Preenchi tudo. Ele vai trazer tudo para mim. E aqui a descrição da classe. Ou melhor, aqui foi trocado, né? Olha aqui, ó, presta atenção. Aqui na minha base, eu tenho a conta e aqui eu queria a classe. Ah, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Eu posso fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque ele vai pegar apenas, em vez de pegar da segunda coluna, ele vai pegar da terceira. Beleza? Em vez de ele pegar da segunda coluna, ele vai pegar da terceira. Só troquei as bolas aqui, mas não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui, ó, igual, PROC-V, seleciono a conta que eu quero, ponto e vírgula, venho aqui na minha relação, ó, A até a coluna C, ó, da coluna A até a coluna C, A, B, C. Selecionei 3 colunas, ponto e vírgula, eu quero que ele traga a terceira informação, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0 e Enter. Ó o macete aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Vem aqui esse quadradinho aqui, ó. Você coloca o mouse bem em cima dele, quando ele virar uma cruzinha preta assim, você clica 2 vezes. Ó, vou colocar o mouse bem em cima, ó, virou a cruz preta, tá vendo? Clico 2 vezes agora. Ele copia todas as fórmulas para baixo. Beleza? E aqui ao lado eu refaço o PROC-V. PROC-V, toda vez que ele encontrar a minha conta ou a classe, né? No caso aqui eu vou colocar a classe, ponto e vírgula, venho aqui, ó, toda vez que ele encontrar aqui, ó, a minha classe, ele vai ter que trazer a descrição. E não dá para fazer pela classe. Por quê? Porque o PROC-V, ele tem uma limitação. Eu só consigo fazer o PROC-V, ó, da esquerda para a direita. Eu não consigo voltar, pegar a classe e preencher a descrição. Eu vou ter que fazer pela conta, então. Beleza? Vamos fazer pela conta então, ó. Igual PROC-V, vou pegar a conta, ponto e vírgula, e agora vai dar certo. Por quê? Porque a conta tá aqui, ó. Aí eu vou pegar a descrição aqui que tá ao lado. Beleza? A, B. Selecionei 2 colunas, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0 e vou dar um Enter. Beleza? A mesma coisa aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui no cantinho, ó, e ele preenche tudo para mim. Perfeito? Perfeito. Só que se eu não tivesse essa informação aqui e eu precisasse trazer esse nome pela classe, digamos aqui que eu não tenho essa coluna aqui de conta, eu só tenho classe e descrição, e eu preciso trazer essa informação aqui, ó, pela classe. Aqui, ó, eu tenho a classe e eu tenho que trazer essa descrição para cá. E eu só tenho essa informação aqui. O que que eu faria nesse caso? Eu ia pegar essa classe aqui, ó, vou dar um Ctrl X, trago ela para cá e dou um Ctrl mais. Aí sim, ela veio para frente aqui, ó. Agora eu posso fazer o PROC-V pela classe. De boa. Igual PROC-V. Repara que eu estou repetindo o PROC-V várias vezes justamente para fixar como é a lógica dele, como ele funciona e para você ver o quanto de tempo que você ganha sabendo a lógica da fórmula. Beleza? Então, PROC-V, agora sim, eu posso pegar o quê? A minha... Vou trazer aqui a... Da classe, eu vou trazer a descrição. Beleza? Então, tem aqui a classe, ó, igual PROC-V aqui, ó, vou pegar a classe, toda vez que eu achar essa classe aqui, ponto e vírgula, toda vez que eu achar essa classe aqui, ó, ele traz para mim a descrição, beleza? Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. E agora ele trouxe, por quê? Porque eu mudei a posição. Eu trouxe a classe que estava aqui, eu trouxe ela para trás. Então eu consigo da esquerda para a direita. Perfeito? Tudo tem um jeito, né? Então eu vim aqui e fiz e preenchi. Beleza? E se eu não quiser, ou se eu não puder alterar esse meu arquivo aqui, ó,
se eu não puder fazer essa alteração, se eu não puder fazer isso, se ele tiver desse jeito aqui para mim, aí que entra o nosso amigo ProcX, que eu acho que a partir desse momento você vai esquecer, vai acabar o amor pelo ProcV e você vai começar a utilizar o ProcX. Saca só. Qual que é a diferença? Eu quero preencher a classe aqui através da conta. Igual ProcX. Beleza? A mesma coisa do ProcV. O que eu estou procurando? Eu estou procurando essa conta aqui, ó. Ponto e vírgula. Aí a diferença está aqui. O ProcX, ele me permite preencher colunas separadas para onde eu vou procurar a informação e aonde eu vou trazer o retorno que eu preciso. Ou seja, eu preciso que ele encontre essa conta aqui, ó. Aqui na coluna E, beleza? Aí aqui eu não seleciono várias colunas, eu só seleciono a coluna E, onde ele vai procurar a informação, ou melhor, a coluna G, né, que tem a conta aqui, ó. Eu só vou selecionar a coluna G, porque é onde eu tenho a informação que eu preciso. Selecionei a coluna G aqui, ó, e dou um ponto e vírgula. Eu não vou arrastar nem para um lado, nem para o outro. Eu só vou selecionar a coluna G. Ponto e vírgula. O que que eu quero que ele me traga de retorno? O que é que eu quero aqui, ó? É a classe, tá vendo? Então eu venho aqui e seleciono a coluna da classe, aqui, ó. E dou um Enter. Acabou. Percebe? Eu fiz da direita para a esquerda. Ou da esquerda para a direita. Eu posso fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque eu seleciono a coluna. Pega essa coluna aqui e toda vez que você encontrar informação nessa coluna, você me traz de resposta o que está nessa. Simples assim. Então o ProcX ele dá essa possibilidade para gente. É a mesma coisa aqui, ó. A descrição pela conta, ela vai estar aqui, ó, da direita para a esquerda. Eu posso fazer. Por quê? Porque o ProcX deixa igual ProcX. Procura aqui essa conta para mim. Aqui nessa base aqui, ó, nessa coluna G. E toda vez que você encontrar essa coluna G, essa conta na coluna G, você me traz de informação o que eu tenho aqui na coluna F. E Enter. Repara que é muito mais simples. Eu seleciono o que eu preciso, que é a conta. Depois eu digo lá, procura nessa coluna e traz de resposta para mim nessa coluna. Então eu não preciso estar moldando, eu consigo fazer de frente para trás, de trás para frente, de qualquer jeito. Então o ProcX, ele tem essa mobilidade, vamos dizer. Eu não tenho essa limitação do ProcV, que é sempre da direita para a esquerda. Não, o ProcX eu seleciono uma coluna, ponto e vírgula, e seleciono outra coluna. Pode ser daqui, pode ser daqui, pode ser de qualquer lugar. O importante é a referência estar correta. Então, essa é a grande diferença entre ProcX e ProcV. E mais uma vez, para que, Jean? Se eles me trazem o mesmo resultado, apenas eu trocando aqui de coluna dessa aqui para cá. Mais uma vez, se você não puder trocar, ou se você puder, você vai fazer dois movimentos. Você dá um Ctrl X, vem para cá, e depois você faz o ProcV em cima disso. Ah, já, mas isso é rapidinho, são segundos, beleza, mas coloca isso todo dia se você tiver de fazer. Ou todo mês, todo fechamento. Isso vai somar um tempo enorme. Quanto que o ProcX, você vai selecionando aqui, ó, e já tá de boa. Ainda tem uma coisa a mais no ProcX aqui, ó. Eu vou pegar essa conta aqui, ó, 30, 40... 50 tá 90 aqui, eu vou colocar um 20 aqui na frente, ó. Vou trocar só um 20 aqui, ó. No lugar do 10 eu vou colocar 20. Beleza? Enter. Vamos aqui, ó, que ele vai te dar um erro, ó. Repara, ó, essa aqui tá com erro, essa aqui tá com erro e essa aqui tá com erro. O ProcX ele tem um erro embutido nele, vamos dizer assim, né? Vamos lá ver como é que faz, ó. Igual ProcX. Beleza? Procura essa conta aqui para mim. Vem aqui, ó, na coluna G, ponto e vírgula. E toda vez que você encontrar essa conta na coluna G, você vai me trazer o que aqui? A minha descrição. Beleza? Aqui é a descrição, o que está na coluna F. Ponto e vírgula. Agora repara aqui, ó, no meu assistente. Repara aqui no meu assistente aqui, ó, ver se dá para ver aqui, ó. Eu coloquei o valor que eu quero pesquisar, eu coloquei a matriz,
eu coloquei o retorno, né, o que eu quero de retorno, que é a descrição, e aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, e se não encontrar? E se tiver um erro no meio? E se erro? Entendeu? Se erro é o se erro que eu uso junto com o PROC-V. Aqui eu coloco dentro do PROC-X. Se erro, se erro entre aspas, você vai colocar aqui, ó, sei lá, não, vou colocar aqui não tem, né? Se erro, você escreve não tem, beleza? Ponto e vírgula, se erro, você escreve não tem e dá um enter. Tá aqui, ó. Quando não tem a informação, você só coloca aqui no final para ele trazer para você o retorno. Se erro, não tem. Se fosse um PROC-V, você ia ter que colocar aqui no início se, ponto e vírgula, e escrever o erro, entendeu? O PROC-X não, o PROC-X ele já traz tudo para você. Diz se isso não é uma economia de tempo do nada. No dia a dia que você vai ter que usar isso, né? No dia a dia você usando as fórmulas, isso aqui você vai fazer uma vez. Por quê? Porque essa aqui é uma base mensal no fechamento que você está utilizando e toda vez você só vai colar essas informações aqui se elas alterarem e vai automaticamente vai puxar as informações para cá porque você já fez a fórmula. É economia de tempo. O Excel ele tem que te ajudar no teu dia a dia, ele tem que otimizar o teu tempo, ele não tem que te atrapalhar. E isso depende de você. Ah, eu preciso ser o Master Blaster, conhecer tudo do Excel. Não, você só precisa conhecer as coisas certas e específicas, se puder, para a tua área. Aqui no nosso caso, a área financeira. Te ajuda a entregar um trabalho de qualidade com um tempo muito menor do que você entregaria fazendo de forma manual ou sem essas dicas, e sobra tempo para quê? Para tua análise, que é isso que vai te dar notoriedade no teu trabalho. Uma planilha bem estruturada com fórmulas e ferramentas bem estruturadas, bem feitas, e a análise que você vai entregar depois disso tudo. Beleza? Então, mais uma vez, se você não segue a gente, clica aqui, envia esse link aqui para os teus amigos que precisam aprender o PROC-X, né? E também utilizar o PROC-V para não deixar ele esquecido, né? Mas eu tenho certeza que o PROC-X vai te ajudar muito, muito, muito. Ativa o sininho, se inscreve no canal que todo dia ou quase todo dia nós vamos dar umas dicas aqui muito boas para a área financeira sobre Excel, beleza?